Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 19, verso 11, que diz: Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Bom, querido, Jesus aqui então responde a Pilatos, lembrando que Pilatos, no verso anterior, havia dito a Jesus: olha, eu tenho poder para te crucificar, eu tenho poder para te matar. Você está entendendo? Eu tenho poder para eliminar você da face da terra. Ou eu tenho poder de te soltar, porque eu tenho total poder sobre a sua vida. E Jesus responde: não, você está completamente enganado. Você não teria poder nenhum contra mim, se isso não fosse um propósito que eu mesmo estabeleci. Queridos, quem é que poderia falar isso para o chefe local do maior império da Terra? Quem poderia dizer isso? Quem poderia ter tamanha ousadia e tamanha autoridade e confiança? Jesus mostra aqui que quem é que estava acima de quem? Pôncio Pilatos veio se colocando acima de Jesus e Jesus falou: não. Eu que estou acima de você. Isso é bem claro na história humana, né, queridos? Lá em Daniel capítulo 4, por exemplo, Nabucodonosor, que eu já citei em outras mensagens, era o imperador do maior império de então, 700 anos antes de Cristo, 700 anos aqui antes desse acontecimento de Jesus. E Nabucodonosor, em um determinado momento, ele disse: olha, eu tenho tanto poder, eu sou um homem tão poderoso, eu mato quem eu quiser, eu digo e tudo acontece porque eu tenho um poder absoluto sobre tudo e sobre todos. Ele se exaltou a tal ponto de dizer: eu praticamente sou Deus na terra. E aí Nabucodonosor tem um sonho e Daniel interpreta o sonho e diz a Nabucodonosor, o ser mais poderoso da face da terra de então. E Daniel diz: veja, olha o que ocorrerá contigo. Expulsar-te-ão dentre os homens, e tua morada será com os animais do campo. Serás alimentado com erva como os bois, e será molhado com orvalho do céu. E 7 tempos passarão sobre ti, até que entendas que o Altíssimo tem o domínio sobre os reinos humanos, e ele os dá a quem ele quer. Então, Daniel deixa bem claro, interpretando o sonho de Nabucodonosor, que Deus havia dado uma sentença de humilhação a Nabucodonosor. E aí ocorre o que Daniel previa, ele se tornou louco, foi morar com os animais no meio do mato, comendo capim, totalmente enlouquecido, ensandecido. Porque, queridos, olha, o que é a nossa vida? Nesse exato momento pode estar circulando na nossa veia algo que vai entupir uma veia, o que vai dar um problema no cérebro e a gente enlouquece, seja por uma questão física, seja por uma questão emocional. O que somos nós, queridos? A gente não tem controle nenhum sobre a nossa vida. O maior imperador, o maior governante, a pessoa mais poderosa da terra, o bilionário, ele não tem controle sobre a vida dele. Ele pode morrer nesse instante, num piscar de olhos. E foi o que ocorreu com Nabucodonosor, uma lição de humildade. Então, olha o que Nabucodonosor escreve, dizendo que ele aprendeu. Ele diz: mas no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei meus olhos aos céus, e meu entendimento voltou a mim. Olha só, ele havia perdido o entendimento. Então eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é eterno, e seu reino de geração em geração. E diante dele, todos os moradores da terra, os poderes da terra, são contados como nada. E ele faz no exército dos céus e nos habitantes da terra segundo a sua vontade. Ninguém há que possa deter sua mão e lhe dizer: que fazes? Quem é que vai questionar o que Deus faz? No mesmo tempo, meu entendimento voltou a mim, a dignidade do meu reino, minha majestade, meu resplendor voltaram a mim. E por fim ele conclui: eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades e os seus caminhos justiça. Ele pode humilhar aos que andam em arrogância. Então a gente tem que ter essa consciência que tudo depende de Deus, né, queridos? A pessoa fala:
Eu não preciso de Deus para nada. Como não? Para a pessoa falar isso, ela está dependendo da misericórdia de Deus, de ela poder respirar, dela poder falar, dela poder estar viva. Quem é que pode estar vivo por autoridade própria? O único ser autoexistente, ou seja, cuja existência depende apenas da vontade dele, é Deus. O diabo, os anjos, os seres humanos, bilionários, não interessa a quantidade de dinheiro que tem, essa pessoa, para dar o próximo suspiro, para ela respirar a próxima vez, ela depende da misericórdia de Deus. Então é muita loucura, muita ingratidão, muita arrogância a pessoa dizer, não, eu não preciso de Deus para nada. Não, ele precisa de Deus para absolutamente tudo e todo o tempo. Não, agora eu estou passando um problema. Não, ela precisa de Deus o tempo inteiro, todos os segundos da sua vida. Então Jesus diz a Pilatos, Pilatos, você não tem poder nenhum sobre mim. Zero. Só Deus, que eles poderiam falar algo assim para um representante de um império imenso, do império maior da terra. Mas tudo estava sendo simplesmente conduzido por Deus. Lá em Atos capítulo 2, verso 23, por exemplo, diz que ele foi entregue por determinado conselho e conhecimento prévio de Deus. Deus já sabia tudo, tanto é que todas as profecias do Antigo Testamento mostram que viria a acontecer. Na própria pregação, lá em Atos capítulo 4, é dito: verdadeiramente contra o seu filho Jesus, ao qual Deus ungiu, se ajuntaram tanto Herodes como Pôncio Pilatos, com os gentios e os judeus de Israel, para fazerem tudo o que a mão de Deus e o conselho de Deus desde antes tinha determinado para acontecer. Então Deus já tinha um projeto, já tinha algo a realizar e simplesmente permitiu que os seres humanos, achando que estavam no controle, simplesmente realizassem o que Deus queria. Lá no início do Evangelho de Lucas, é muito marcante para mim que começa o Evangelho de Lucas dizendo: então, no ano tal, o imperador Augusto determinou a realização de um censo em todo o Império Romano. Então, primeiro, era o ser supremo no Império Romano, que era um império, na época, absolutamente vasto e devastador, que tinha um poder absoluto sobre o planeta Terra, ao ponto que o imperador passou a ser chamado de Augusto, ou seja, o divino. Os imperadores romanos passaram a ser adorados como deuses, tamanho poder que eles tinham. Eles tinham poder total sobre o planeta inteiro. Então eles passaram a ser chamados de Augustos, ou seja, de deuses. Só que ao determinar o recenseamento, o censo, isso levou José e Maria a irem para Belém, né, que era a cidade de origem deles, simplesmente para, com isso, cumprir uma profecia do Antigo Testamento. Ou seja, quem é que estava no controle? Era o imperador Augusto determinando o censo, ou era Deus que estava no controle para que o censo fosse feito justamente em Belém e Jesus então nascesse em Belém? Então, os poderes humanos, que são todos inferiores, são todos minúsculos. Os seres humanos fazem e acontece. Mas quem tem o poder sobre a história, sobre a macro-história, quem tem o controle sobre tudo, sempre será Deus. Meus amados, que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.